Deputado Valdir Colato, satisfação em tê-lo aqui na Voz do Campo, nessa manhã de sábado, com rádios Rio Grande do Sul, a Grande Maringá, Londrina, Paraná, Goiás, Roraima, que nos acompanham nessa manhã. Satisfação em tê-lo, senhor, de grande atuação na Frente Parlamentar da Agropecuária em Brasília. Bom dia, deputado federal. Bom dia, Marcelo, Bruno, bom dia a todos os ouvintes desse grande programa Voz do Campo. Eu não sabia que tinha essa amplitude de ouvintes e de extensão, onde chega a rádio Itu, né? AM. É uma delas que faz parte da rede. Que faz parte dessa rede, e eu gostaria de agradecer o convite da gente estar aqui. Eu saí lá de Chapecó agora de manhã, volto à noite ainda. O Jefferson, nosso amigo aí, da terra, junto com a Larissa, que é a filha do nosso vice-governador Quartiero lá de Roraima, que foi nosso colega como deputado federal. E então eu queria agradecer a eles que fizeram todo um empenho para que a gente viesse aqui, e agradecer a você o convite de estarmos presentes falando sobre o agro, que é um assunto que a gente milita diuturnamente no Congresso Nacional, como agricultor, como filho de agricultor. Eu sou gaúcho de Lagoa Vermelha, né? Então moro em Santa Catarina, sempre morei em Xanxerê, agora Chapecó. Então tenho uma história, tenho 14 irmãos, filho de pequeno agricultor, meu pai 4 hectares de terra, minha mãe amanhã faz 91 anos. Então é todo um processo que a gente vive o dia a dia. Eu digo que eu saí da roça, mas a roça não saiu de mim, né? Então tenho orgulho de representar a agricultura no Congresso Nacional. E como engenheiro agrônomo também tenho essa obrigação de fazê-lo, e escolhi na carreira de engenheiro agrônomo fazer política agrícola. Eu acho que é uma coisa importante, poucos fazem isso, e é importante a gente estar nesse processo, dentro da discussão, para saber os detalhes desse processo todo. Cumprimentar aqui o seu Cássio Peixoto, que é o nosso proprietário aqui do hotel, uma bela casa. Parabéns. Cumprimentar meu colega Ayrton Spies, que é o nosso diretor-geral, o secretário adjunto da Agricultura de Santa Catarina, pessoa especializada, grande conhecedor desse processo todo. O senhor Valdir Binch, que eu conheci agora, amigo do meu primo Irineu, lá de Horizontina, né? Nosso primo Irineu Colato, já foi prefeito, deputado federal, né? E queria cumprimentar o professor Vila, né? Que já nos conhecemos da Sociedade Rural Brasileira. Enfim, que estão presentes aqui, as pessoas que estão conosco. E dizer que realmente esse programa teu é importante, eu tenho certeza que o Brasil aí está ouvindo, e a gente está à disposição para dizer aqui o que a gente está fazendo, pode fazer, o que está acontecendo em Brasília, aqui em Santa Catarina, no Brasil. Eu conheço bem esse estado, eu faço parte da Frente Parlamentar da Agricultura, sou diretor da questão fundiária, que o Jefferson coloca aqui a grande dificuldade do Brasil ter aí o direito de propriedade, que eu acho que uma das coisas que nós temos que trabalhar muito forte, dar segurança jurídica para as pessoas. Hoje você não tem mais o direito de propriedade no Brasil, porque você tem aí a função social da terra, que foi criada uma legislação muito complexa, que para você ser proprietário você tem que estar em dia com a questão da legislação ambiental, que tem 16.500 atos que regulam a decisão ambiental. Eu tenho aqui, depois vou te passar o Código Florestal Brasileiro, que eu fui autor desse processo, que foi aprovado hoje uma nova lei, né? E que nós precisamos, então, clarear essa questão do direito de propriedade. Esse é um assunto importante, eu gostaria depois de desenvolver, para que a gente possa, então, mostrar ao Brasil como é que é a ocupação territorial do Brasil, a nossa preocupação em que o proprietário realmente seja o dono, ele tem escritura, o Estado lhe garanta esse direito de propriedade e ele possa ter condições de investir e possa fazer o seu trabalho, que hoje nós estamos numa situação muito complicada. 70% do Brasil hoje está na mão do governo, o Brasil está estatizado, parques florestais em torno de 120 milhões de hectares, terras indígenas no Brasil são 13% do Brasil, em torno de 115 milhões de hectares, e quilombolas nós temos um estado de São Paulo, temos 90 milhões de hectares em terras de assentamentos de reforma agrária, nós plantamos 58 milhões de hectares no Brasil,
Então, essas coisas que o Brasil precisa saber e tenho certeza que a gente vai poder clarear essas coisas. Maravilha. Aqui. Vamos repetir esses dados que o senhor deu aqui. Área indígena, quantos hectares no Brasil? São 13% do território nacional, dá em torno de 115 milhões de hectares. Em assentamentos da reforma agrária? Assentamento, 90 milhões de hectares. Parques, 120 milhões de hectares. E mais uns 5 milhões, 6 milhões de hectares, não, mas 6 milhões, mas em torno de 15 milhões de hectares é terras quilombolas. E tirando ainda mais as APPs e reserva legal, o resumo é esse: 70% do Brasil é estatizado e 30% está na área privada. Quando você tira o direito de propriedade privada, você acaba com a democracia, que a propriedade é um dos pilares da democracia. Então, essa é a nossa luta, por isso a briga dentro do processo da questão política, por isso o impeachment da presidente Dilma, por isso a ideologia que estava sendo implantada no Brasil, nós estamos revertendo esse processo, que é uma revolução sem dar um tiro, né? Mas que nós estamos tirando o Brasil de uma tendência socialista para um sistema capitalista de desenvolvimento, tirando a ideologia fora desse processo, porque qual é que era a situação? O governo anterior queria estatizar as terras brasileiras e depois mudar o regime político. Essa era uma ideia que estava caminhando muito forte e, graças a Deus, a gente reverteu isso. Agora, Michel Temer com uma outra cabeça, a política com outra visão das coisas, trabalhando em cima daqueles que produzem, trabalham, pagam impostos, geram emprego, e por isso que o Brasil parou, né? Você não tem incentivo de gerar emprego, uma legislação trabalhista atrasada, uma legislação que está prejudicando o trabalhador pela complexidade que tem de você poder aplicar, uma questão ambiental que engessou todo o processo brasileiro, onde 70% das obras públicas estão paradas por falta de licença ambiental, e essa questão fundiária que hoje você bate na questão indígena, quilombola, antropológica e por aí afora, que está travando esse Brasil, que nós estamos buscando destravar, tirando a questão ideológica, pondo na lata do lixo e passando a trabalhar com coerência, trabalhar com a razão, com o bom senso para poder tocar o Brasil. Então, essa é uma questão que nós estamos levantando. Veja, nós plantamos 58 milhões de hectares, mas com a pecuária, em torno de 230 milhões de hectares nós ocupamos com terras de plantar e questão de pecuária. O restante é floresta, é terra indígena, parques, quilombolas, assentamentos que nós precisamos agora entregar aos proprietários. Nós somos proprietários 30 anos em assentamentos de reforma agrária. A lei diz que quem fica no assentamento após 10 anos tem que ser titulado e não se titulou porque o MST dominava todos esses assentamentos, não deixava você ter a independência e não titulou esses agricultores para se tornar independentes. Agora nós estamos, até o final do ano, o presidente Michel Temer vai entregar 250 mil títulos definitivos dessas terras de assentamento para torná-los agricultores, que eles não são agricultores, eles são pessoas dependentes do movimento sem terra, que usava a máquina pública para irrigar esse processo e não deixava, então, os agricultores ter essa independência. Então, só nos assentamentos tem 1,5 vez de terras de tudo que se planta no Brasil. 1,5 vez. INCRA, FUNAI, IBAMA tem 40% do território brasileiro em suas mãos. 40%. Então, o Brasil tem que parar para pensar o que vai fazer, né? Como é que ele quer a ocupação territorial, né? Se vai realmente avançar nesse processo, se vai produzir mais dessa vocação de produzir alimentos, ou se vai parar por aí, ou virar floresta, que hoje 60%, 61% do Brasil é floresta nativa. Nós criamos uma lei do Código Florestal Brasileiro, que se quiserem que nós mantenhamos as florestas em pé, nos paguem, né? O pessoal lá fora briga conosco, tem que manter a floresta, nos paguem. A Europa tem 0,3% de floresta, nós temos 61%, mas não querem nos pagar a floresta em pé. Nós criamos um sistema que é a cota de reserva ambiental, onde você pode alugar ou vender a floresta em pé. Então, aqueles que têm a floresta em pé têm que receber alguma coisa, e hoje só está pagando imposto, né? E tendo a responsabilidade de manter ambientalmente essas áreas. Então, nós criamos na lei essa possibilidade de você ter a cota de reserva ambiental. Cada hectare de floresta em pé é uma cota. Nós queremos transformar numa commodity e vir para a bolsa e você ter lá que quem tem a área vende, quem não tem compra, para fazer a compensação da reserva legal, que
No Brasil é exigido 20% no Sul, 35% no Centro-Oeste e 80% na Amazônia. Só o Brasil tem essa lei. Diz que a lei jabuticaba, né? Mas nós temos a lei mais severa do mundo na área ambiental e somos os mais perseguidos, mais atingidos, os mais criticados pelas ONGs internacionais e por interesses outros que nós temos aí no Brasil. Então, é um processo todo que a gente trabalha muito, aprofunda esse processo, mas o Brasil tem que tomar uma decisão. O que nós vamos fazer com o nosso território? O que nós queremos? Qual a ocupação? A Ayrton Spitz conhece bem essa história. E é isso que nós lutamos dentro do Congresso Nacional, defendendo, através da Frente Parlamentar da Agricultura, da Comissão da Agricultura, de processos de políticos que estão fazendo isso. Infelizmente, a mídia não nos ajuda, a grande mídia, né? A grande mídia quer saber do petrolão, do mensalão, etc. E essas coisas você não consegue destacar, que é o trabalho do dia a dia, o trabalho bom, né, que se faz em defesa do país. Então, no geral, eu queria agradecer essa oportunidade e não vou tomar todo o tempo aqui para você, mas nos provoque que nós temos muita coisa para passar para vocês, se for interesse do seu programa. E a importância do agro ter uma rede de comunicação, como a gente está tentando mostrar o agro brasileiro e avançando pelo Brasil, o agro ter a sua comunicação identificada. Marcelo, assim, nós estamos perdendo de 10-1 a mídia em termos de divulgar o que o agro faz no Brasil. Se você pudesse passar as coisas boas que o agro faz, como você está fazendo, mostrando, clareando a situação, o Brasil veria o agro diferente, né? E veria o agricultor diferentemente. Eu tenho sempre levantado uma coisa assim, que é um mote que eu levanto, eu sempre faço a pergunta: você já comeu hoje? Agradeço um agricultor, porque se o agricultor não planta, você não almoça e não janta, né? Eu tenho levantado essas questões para trazer ao conhecimento das pessoas urbanas o que é o interior, como é que vive o interior, de onde é que sai a comida, qual é a dificuldade que tem, porque a agricultura tem um problema muito sério. Quando você tem aumento no preço do produto, bate no bolso das pessoas, do consumidor. Aí a pessoa da cidade que acha que o leite nasce na caixinha, na prateleira do supermercado, diz: mas esses agricultores estão ganhando dinheiro, nós estamos pagando a comida cara. Só que ninguém pergunta quanto que custa para produzir. Essa é a questão. E o Brasil tem que trabalhar muito forte para entrar na competitividade. Nós estamos perdendo a competitividade com o mundo lá fora. Agora mesmo está se anunciando aí a importação de carne suína dos Estados Unidos. Outros produtos já são viáveis trazer para cá, porque nós temos um custo de produção, um custo do Brasil terrível. Eu sou presidente da Frente Parlamentar da Desburocratização, onde, só para citar um exemplo, um navio que chega no Brasil leva até 30 dias para chegar, descarregar e carregar. E isso custa $50 mil por dia o navio parado. Então, são $1,5 milhão, é a média do custo no porto do Brasil. Lá fora é 3 dias. 3 dias. Como é que nós vamos competir? Passa por 9 ministérios, 96 atos burocráticos que tem que fazer para você desembaraçar uma mercadoria. Então, nós estamos assim, atolados na burocracia, uma lei trabalhista atrasada e antiga, numa logística que não existe. O nosso frete, por exemplo, nós temos aqui 1 tonelada de soja para sair da lavoura, né? O Jefferson, que é plantador de soja, ele custa em torno de $8 a $10 na Argentina, do produtor até o navio, custa $17 nos Estados Unidos e custa $80 do Brasil, a mesma tonelada de soja. Então, como é que nós vamos competir? Então, nós estamos numa luta muito grande para tirar o custo do Brasil. Aí, o juros mais caro do mundo, né? Questão trabalhista muito difícil, logística, frete grande. Então, o Brasil realmente, o agricultor brasileiro é um herói, consegue sobreviver na competição mundial diante das dificuldades que tem. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos desatar esses nós do Brasil todo e deixar o pessoal trabalhar. E eu digo assim, na agricultura é assim, se chover na hora certa e o governo não atrapalhar, a agricultura vai bem. É assim que nós trabalhamos no Brasil. E esperamos que a gente consiga agora avançar nesse processo
de valorizar quem produz, quem trabalha, quem paga imposto, quem gera emprego. E a agricultura brasileira hoje segura a balança comercial, segura aí a economia. Se não fosse a agricultura, nós estaríamos realmente quebrados. São 80 bilhões de superávit na balança comercial, enquanto todos os setores é 20 bilhões a menos. Então, a agricultura é que segura a moeda brasileira, que segura o Brasil, mas não tem o reconhecimento, o apoio que a gente precisa ter em termos da importância que tem. Ok. Deputado federal Valdir Colato, conterrâneo da senadora Ana Amélia Lemos, os dois são de Lagoa Vermelha. Senadora, muito competente, presidente da Comissão de Agricultura do Senado Federal. Né? Pois é, são lá de Lagoa Vermelha.